Bom, quando a gente tira, basicamente, quando a gente está tratando obesidade ou fazendo o indivíduo perder peso, a gente está tirando o nosso organismo de um estado de homeostase, né, que ele está adaptado com aquele peso, e isso vai gerar uma resposta do nosso corpo, né? Então o nosso corpo ele tende a se adaptar num estado de peso mais alto, né? Algumas pessoas têm mais resistência para ganhar peso, outras têm menos. Mas entre perder peso e ganhar peso, os mecanismos para evitar a perda de peso são mais eficientes, né? Então, quando a pessoa perde peso, isso vai levar a uma série de respostas biológicas que tem o objetivo de restaurar as reservas de energia novamente, né? Entre essas respostas, o desfecho é o metabolismo fica mais lento e o apetite aumenta, justamente para buscar mais alimento. E para piorar a situação, né, a gente tem mais desejo de comer alimentos que são mais calóricos. São alimentos que ativam mais o nosso sistema de recompensa, né? Que são alimentos que normalmente envolvem combinação de açúcar, grão refinado, gordura e sal, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, né? Mas enfim. E aqui ele continua, isso aqui é do mesmo artigo, eu acho legal. Ele fala, mesmo assim a mensagem abrangente sobre a resposta da nossa biologia à perda de peso não deve ser mal interpretada como uma rendição conciliatória à inevitabilidade da recuperação do peso. Quer dizer, a gente tem que entender que infelizmente isso aqui dificulta muito o tratamento da obesidade, a gente não tem uma solução para a obesidade, é uma doença difícil, de difícil tratamento, né? Mesmo com cirurgia bariátrica, mesmo com medicamentos mais... E eu, honestamente, eu não acho que a gente vai descobrir algo que resolva a obesidade. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente pode descobrir medicamentos mais potentes, enfim, mas não acho que isso vai resolver. Eu acho que ela leva um desvio, ela gera uma mudança tão grande disfuncional no nosso corpo que não tem algo que resolva facilmente. Eu acho que sempre vai ser o mais importante, eu acho que para o futuro é a prevenção da obesidade, assim como a prevenção das doenças crônicas, né? Mas é difícil porque envolve muito a mudança do ambiente. E a mudança do ambiente é uma mudança que envolve muita mudança na sociedade como um todo, né? A indústria de alimentos, ela não quer engordar as pessoas, ela quer vender os alimentos. E ela usa táticas para isso, né? A indústria quer engordar, assim. Tá certo? Então, o ponto é que essa mudança ambiental ela é algo muito grandioso para ser feito, né? Porque o que mudou nos últimos anos? A epidemia da obesidade é algo que tem o quê? 40 anos. Começou no final dos anos 70 e início dos anos 80. E o que mudou nesse período? Genética que não foi, né? Então foi o ambiente, né, que desencadeou isso. Porque antes as pessoas podiam até se alimentar mal lá nas décadas passadas, mas muita coisa mudou nos últimos 40 anos. E o principal é a piora da qualidade da dieta, né? Mais do que o sedentarismo, por exemplo. Sobre a questão do efeito, o que acontece com aquelas pessoas que têm perdas de peso, reganho de peso, né, com certa frequência, que a gente chama de efeito sanfona. Bom, tem alguns estudos em animais e estudos observacionais em humanos que mostram que esse ciclo de perda e ganho de peso com frequência, ele pode levar a um ganho de peso no longo prazo. E aí algumas pessoas interpretaram de uma forma que fazer dieta é o problema, fazer dieta engorda. Tem um pessoal da comportamental que pensa dessa forma, né? Que eu acho uma forma totalmente distorcida de enxergar as coisas, porque se você tem um paciente com obesidade, se ele não fizer restrição, ele não vai sair da obesidade. Não tem como sair da obesidade. E daí entra naquele ponto, então vamos aceitar a obesidade, né? Bom, aceitar como? Uma doença que aumenta a mortalidade, que aumenta o risco de diabetes, que aumenta a hipertensão. Então vamos lá, né? A restrição ela é necessária para o tratamento da obesidade, restrição calórica. Agora, um paciente que não é obeso, realmente isso pode ser um problema, né? Se o paciente não tem obesidade e começa a fazer restrição, ele tende a ter um freio mais eficiente para evitar restrição.
Então, nesse paciente, ele tende a ter o chamado rebote. O que é o rebote? É o reganho de peso rápido. Porque o paciente com obesidade que perde peso, muitas vezes ele reganha peso lentamente. Ele vai reganhando peso. Paciente, às vezes, lutador, por exemplo, atletas, às vezes eles fazem uma perda de peso rápido e depois tem um reganho rápido, né? Um rebote. Então, essa ciclagem de peso, que acontece principalmente com pessoas que não eram obesas, é que pode gerar um grau de disfunção metabólica que favorece mais o ganho de peso, né? Então, essas pessoas que estão mais suscetíveis a sofrer efeito sanfona. Como é que você faz quando você tem um paciente assim? Para esse paciente, realmente, o caminho não é ficar voltando a fazer restrição, né? Eu já atendi uma paciente esses tempos que ela não era obesa, mas ela era grande, uma mulher grande, né? Ela estava fazendo crossfit e ela me contou o histórico dela, né, de ciclagem de peso, que ela já tinha feito dieta cetogênica, tinha feito dieta, né, vários tipos de dieta, e ela estava com aquele peso lá, não lembro se eram uns 80 quilos, era um peso alto para a altura dela. O que chamava atenção é que ela não tinha uma grande quantidade de gordura, era bem distribuído. E não chegava, claro, pelo IMC dela tinha obesidade, mas não aparentava, né? Aí eu falei para ela, olha, então vamos fazer algo que você nunca fez, né? Não vou te colocar em restrição. Eu vou te fazer uma dieta que no máximo tenha uma leve restrição, mas que permita que você treine bem. Então, já alertei ela que a evolução seria mais lenta, mas a gente não entraria naquilo que ela já tinha feito antes que não funcionou, né? Então, nessas pessoas que têm um histórico muito de ciclagem de peso, não é bom colocar elas numa restrição novamente, porque você vai estar fazendo o que ela já faz. Né? Então, faça outra manipulação da dieta, sei lá, siga carboidrato, às vezes faz uma fase de hipertrofia. Às vezes a pessoa não vai querer, mas você precisa explicar para ela, né? Porque o que levou ela, por exemplo, a te procurar justamente por ela ter passado por vários. Só que às vezes a pessoa acha que existe uma dieta mágica lá, que o que vai resolver o problema dela vai ser fazer um jejum intermitente ou tirar o carboidrato da dieta. Muitas coisas que ela já fez e ela achou que funcionava. Por que ela achou que funcionava? Porque ela perdeu peso, ela teve resultado fazendo aquilo, mas ela não conseguiu sustentar. Então, o que eu falo para o paciente? Quando eu fiz isso deu certo, né? Deu certo. Se tivesse dado certo, você não estava aqui. Tá certo? Não, é que eu parei de fazer, claro que você parou de fazer em algum momento. Porque é difícil manter adesão a um tipo de estratégia maluca, né? Olha só, isso aqui é do estudo da fome de Minnesota lá. Que mostra o que eles viram nesse estudo. Primeiro que os caras eles tiveram desnutrição, né? Mas eles perderam muita gordura também, dá pra ver pelas fotos lá, né? Eles perderam muita gordura, perderam massa muscular. Aqui está o número de semanas, tá certo? Aqui então, com 24 semanas, que é 6 meses, foi quando eles pararam de perder peso. E aí os pesquisadores começaram a dar mais calorias para eles consumirem. E aí eles entraram na fase de reganho de peso. Só que essa fase foi programada, por isso que está escrito aqui, ó. Por isso que está escrito restrito aqui, tá? Ou seja, foi uma ingestão calórica aumentada de forma planejada. Então eles começaram a reganhar peso e gordura. E massa magra. A massa magra é o FFM ali, tá? Fat Free Mass. Então, e aqui a massa gorda. Então perceba, e aqui a ingestão calórica, ó. A ingestão calórica começa a aumentar ali. E eles vão recuperando a gordura. Só que perceba que a massa magra vai subindo mais lento, né? E aí, chega aqui, ó, depois de 12 semanas fazendo isso aqui, controlado, os pesquisadores falam, agora é a vontade. Olha como vai a ingestão dos caras, ó. Por isso está escrito hiperfagia ali. Hiperfagia é aqueles episódios de descontrole, que é confundido com compulsão. Mas é um descontrole alimentar. Os caras estão comendo o que eles querem. Na compulsão você come qualquer coisa. Tá? Tem um macarrão gelado com feijão, vai para frente. O descontrole normalmente se direciona. Não, vou comer biscoito recheado, come 3 pacotes. Então ali eles estão ad libitum, né? Nessa fase ad libitum,
eles chegam a comer mais de alguns 10 mil calorias por dia. Certo? Isso daí para, algum dia para, né? Só que detalhe, quando vai parar, eles já estão com mais massa gorda do que no início. Tá? E a massa magra, ela está subindo ali. Quando que para essa hiperfagia? Isso acontece muito com atleta de fisiculturismo depois do campeonato. Para quando a massa magra é recuperada. Então não é só a massa gorda que sinaliza aqui, ó, nosso apetite através da leptina. Tem uma sinalização também da massa magra. Ou seja, a nossa massa muscular e os nossos tecidos, eles conversam com o cérebro. E informam sobre os estoques de energia de forma que o nosso apetite ali, ele só volta a normalizar depois que a massa magra foi recuperada. Então isso é algo que acontece principalmente em pessoas que não têm obesidade. Que, claro, no longo prazo podem desenvolver obesidade por, às vezes, inclusive por ficarem passando por esses ciclos de perda e ganho de peso, né? Principalmente de forma mal planejada, né? Que nem eu falei do caso da minha tia lá, que ela tinha um histórico de uma pessoa que fez um monte de dieta maluca. Não vou dizer que isso foi a culpa da obesidade dela, porque, obviamente, tem vários fatores que podem influenciar, né? Mas isso pode ter contribuído, por exemplo, né? Se isso pode prejudicar o metabolismo, não é muito claro, né? Em estudos em animais, a gente vê, por exemplo, que quando eles passam por ciclos de perda e ganho de peso, o metabolismo de repouso deles tende a diminuir, né?